Seja bem-vindo a mais um vídeo. Olá, cumprindo a promessa que eu havia feito, que faria ah, a segunda parte do vídeo, e teremos outras partes, mas vamos para o segundo episódio, na verdade, para falar sobre a situação do juiz Robson. Eu já falei no outro vídeo que vou continuar chamando de juiz, porque as informações que chegaram é que ele recorreu ao CNJ para tentar anular essa sua demissão. Ele não foi vitaliciado. A situação deste magistrado nos ajuda a entender que nós precisamos nessa vida ter, desculpa, precisamos ter nessa vida sempre duas formas de renda. Porque se você pede uma, você tem outra. Quem tem muito esse costume são os americanos. Eles procuram ter sempre duas fontes de renda, duas, três fontes de renda. Isso é importante, né? Porque se acontece alguma coisa na sua vida em uma situação, você tem outra para socorrer, não é? Então, a situação aqui desse magistrado, o Robson, ganhava ali seu salário de aproximadamente 30 a 40 mil reais, se viu numa situação como essa, mas eu acredito que ele vinha fazendo aí também seus investimentos na sua vida, e numa situação dessa agora, principalmente que ele deve estar gastando, acredito, com advogados, fazendo translados a Brasília para acompanhar o seu processo, eu acredito que ele tenha feito algum tipo de investimento, né? Então veja só, eu tive acesso às alegações finais do processo do magistrado Robson, são aproximadamente 750 páginas, e o que eu vi, muita subjetividade para um processo tão sério que é, todo processo na verdade é sério, independentemente do cargo que a pessoa venha a ocupar, mas principalmente num cargo de alta relevância, alta importância, que é um cargo de magistrado, e de repente ele não ser vitaliciado. Eu vi muita subjetividade, como por exemplo, um primo meu, que é um policial penal, me falou, uma outra servidora me contou, e por aí vai. O que eu quero trazer para vocês aqui, na verdade, é que das 16 acusações que foram feitas contra o magistrado, que motivaram esse processo, 4 foram anuladas. 4. Então eu vou dizer quais são, e vou comentar apenas uma que eu achei realmente muito espantoso, muito curioso. Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, como vocês podem ver aí. Esses são, eu coloquei aqui no Word para vocês visualizarem melhor. Desculpe que eu ainda estou me recuperando daquela gripe que eu falei no outro vídeo devido à viagem, no lugar frio para um lugar quente. Ainda estou na fase final, mas ainda estou sentindo um pouco a garganta, tá? Vamos lá. Aqui você tem as 16 acusações, que foram as que motivaram o processo administrativo contra ele, mas das 16 acusações, ele foi absolvido em 4. Então, o inciso 4, postura que afronta a legalidade, a razoabilidade e o bom senso, ele foi absolvido nisso aqui. Também foi absolvido no 14 aqui, comportamento inadequado na presidência do Tribunal do Júri, esse aqui, que é bem curioso, né? Eu não vou comentar, se der tempo eu comento sobre ele, mas meu alvo aqui é o último. Mas aqui, comportamento inadequado na presidência do Tribunal do Júri, né? Isso aqui fala que ele tratava mal os servidores lá, advogados, inclusive presos. É curioso porque nas acusações que a gente vai ver aqui em cima, eles estão dizendo que o magistrado Robson tinha uma relação estreita com presos, tal, relação, tá aqui, ó, esse aqui, né, o 8º, relação estreita com presos. Inclusive tem vídeos do próprio Dr. Robson falando que estava, e aqui no processo eu li também isso aí, que ele teria uma relação com o crime organizado, de fraude de concurso, tal, aquela coisa toda. Aí é curioso porque um juiz, que eles afirmam que o magistrado tem uma relação, tinha no caso uma relação estreita com o preso, mas aqui nessa questão aqui que ele foi absolvido, eles estavam dizendo que o magistrado não tratava muito bem o preso, tal, e um advogado teria questionado, que ele teria suscitado ali mais respeito, no caso da Lei Maria da Penha, e isso poderia incentivar os jurados a condenarem numa situação de feminicídio, então seria prejudicial para o réu. Eu não entendi, ou ele é a favor dos presos, como se dizem aqui história desse processo, ou ele é contra os presos. É muito esquisito, né? Um magistrado que é do lado dos presos, no momento do julgamento do júri, ele vai ficar contra o próprio réu. É muito esquisito, mas vamos continuar. O 15 aqui, irregularidades em pedidos de diárias
e desatenção para com jornada regular de trabalho, tal, que seria dano ao erário e improbidade. Isso aqui também foi absolvido. Mas o que eu quero ler aqui para vocês hoje, focar mais, é aqui, nesse 16, comentário depreciativo em razão de ter sido recepcionado por servidores com café da manhã. Eu achei muito esquisito isso aqui. Ainda bem que ele foi absolvido nessa parte aqui também, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês justamente essa parte aí. Deixa eu botar aqui para a gente poder acompanhar. Bom, aqui está o documento. Só lembrando aos senhores que, falando aos senhores aqui, que nesse documento isso aqui são as alegações finais da defesa. Portanto, os nomes que aparecerem aqui são fictícios, salvo o nome do Dr. Hobbs. Mas o nome das testemunhas, aqueles que estão aqui, são criados por nós, tá bom? Vamos lá. O fato no inciso 16, que é esse último agora, que nós estamos analisando, comentário depreciativo em razão de ter sido recepcionado por servidores em café da manhã. Em relação ao inciso 16 da portaria tal, atribui-se ao magistrado a prática de comentário considerável descortês acerca de um café da manhã oferecido pelos servidores, situação que teria ocorrido na comarca de São Francisco de Guaporé. Contexto da imputação. Servidores relataram que, ao ser recepcionado com o café da manhã de boas-vindas na comarca, o magistrado teria feito comentários irônicos e depreciativos, afirmando que o gesto representaria subserviência ou tentativa de comprá-lo com o pão. Tais declarações, segundo os depoimentos, geraram frustração e decepção entre os servidores, que inicialmente tinham grande expectativa em relação à sua chegada. Sustenta-se que essa postura demonstrou falta de humanidade e cortesia, violando aqui os artigos do Código de Ética da Magistratura. Para a Corregedoria, o comportamento depreciativo expôs servidores a constrangimentos, criou um ambiente hostil e comprometeu a motivação da equipe. Bom, daqui a pouco a gente vai ver que a fala dele em relação ao café da manhã, segundo a testemunha, foi uma sala reservada. Não foi dito assim abertamente. Eu acho que, na minha opinião, provocaria uma certa hostilidade, um ambiente ruim de convivência, se porventura tivesse dito abertamente ali, no momento que todo mundo está ali se congratulando tal, ficaria uma coisa bem chata tal. Mas nordestino, e minha avó sempre falava dessa forma, tá resmungando o que aí? Então você começa a falar baixo. Mas aqui lá na frente a gente vai ver que ele teria falado para uma servidora, mas assim, não se sabe exatamente a forma como ele falou, se foi de forma assim, se foi com raiva, se foi brincando, tipo, estão querendo me comprar com pão, estão querendo comprar o magistrado com pão, não é isso? Eu não imagino que o magistrado seria tão insensível a ponto de fazer isso, assim, de forma séria. Acredito que tenha sido uma brincadeira. Teria dito, acredito, pode ter sido, mas não com a intenção de ofender. Eu acho que não causaria, não foi para tanto assim, um ambiente hostil que comprometeu a motivação da equipe. Acho que não. Lá na frente os senhores vão ver que a equipe o recebeu muito bem e ele tratou bem a equipe. Então o primeiro impacto foi muito positivo. Eu acho que isso não sairia assim rapidamente por um burburinho, por um comentário. Vamos lá. Tal fato foi capturado com violação aos artigos 1º e 22, né, da magistratura, Código de Ética da Magistratura, que exigem conduta compatível com a dignidade e o dever de cortesia e urbanidade para com os servidores. É complicado, mas nem no café da manhã, assim, não foi uma ofensa assim direta aos servidores ali, né? Vamos lá. Da materialidade da autoria. A autoria do fato é atribuída ao magistrado, requerido com base em relatos colhidos na fase da sindicância e retificados da instituição processual. Contudo, no que tange à materialidade, não há devida comprovação devido à fragilidade probatória intransponível, baseada em percepções subjetivas e testemunhos de ouvir dizer. Realmente o processo está tudo cheio disso aqui, tá? Ouvir dizer, não, porque meu primo era um policial penal e tomou conhecimento de outra pessoa, que uma amiga contou, que comentário, que disseram que ele tinha um amigo dele em uma determinada cidade, que ele fez assim, que ele teria falado isso, tá? O processo está assim, praticamente cheio desses termos subjetivos, né? Vamos lá. A testemunha Josefa, na fase da sindicância, afirmou que o magistrado
não comeu nada nem reprovou a atitude, classificando-a como manifestação de subserviência. Entretanto, em seu depoimento judicial nestes autos, Josefa admitiu que a frase, abre aspas, as pessoas acham que elas vão me comprar com pão, fecha aspas, não foi dita em público, aquilo que nós falamos há pouco, né? Mas teria sido dirigida de forma isolada a uma servidora específica. Vamos ver aqui. Isso. Só falando aqui rapidinho, essas taxas em preto é o magistrado, tá? As demais cores são as testemunhas. O magistrado pergunta qual foi a expressão que ele usou lá no café em relação aos funcionários, com relação ao café oferecido. E Josefa diz, ele não falou diretamente para os servidores abertos. Ele falou para uma outra servidora no momento separado. Mas no momento ali da apresentação ele falou dele, ele falou da trajetória de vida dele, ele falou que era uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito disponível, que as pessoas teriam pleno acesso a ele, coisas assim do tipo. Então naquele primeiro momento estava tudo ok, diz ela. As coisas que foram acontecendo a partir dali, que parece que o discurso não melhor alinhado com a prática. O magistrado pergunta, mas a senhora mencionou lá, quando foi ouvida pelo corregedor, que ele teria reprovado a atitude de oferecer o café para ele. E ela responde, sim, ele falou para a secretária dele. A senhora pode falar o nome dela? Posso, é a Lúcia. Ele falou o que para ela? As pessoas acham que vão me comprar com pão. Vamos lá. Por sua vez, a servidora Lúcia, secretária do magistrado à época, relatou que a frase foi dita a ela, a sós, na sala de audiência. Sobre o assunto, as perguntas do procurador de justiça, a testemunha respondeu que sim, ele era extremamente simpático no início, muito mesmo assim, muito atencioso, muito simpático. Só que, e aí, como a gente viu que era uma pessoa diferente, que tinha vindo de e aí, três pontinhos, né, tinha um passado muito humilde, era, etc. E ele falava que era assim, etc. Trabalhava muito desde criança, tinha passado por vários tipos de emprego, de engraxate, se eu não me engano, ou vendedor de picolé. Era uma situação assim. E aí, a gente se comoveu. E por ser aquela pessoa assim, etc., até assim, fora da média, né? Fora da média, né? E a gente resolveu fazer um café da manhã de boas-vindas para ele. E aí, nesse café da manhã, ele tratou todo mundo muito bem. Ele aproveitou para contar a história de vida dele e tudo. E o primeiro resquício foi que, quando esse café terminou, e foi lá na sala de audiências, e aí ele fechou a porta, porque dá acesso ao gabinete dele. Aí ele fechou a porta assim e falou, etc. Eles estão achando que vão me comprar com pão. Ao relator indagou para detalhar o fato, respondeu. Ao relator que indagou para detalhar o fato, respondeu. O magistrado perguntou. A senhora estava falando que a senhora viu, né? Que a senhora presenciou. A senhora tinha dito logo no começo do depoimento que a senhora ouviu o comentário. É sempre assim, né? Ouviu o comentário. Acho que naquela recepção, que houve um café da manhã, de boas-vindas, que ele teria comentado que não iria comprá-lo com pão, é isso? A senhora ouviu ele falar, né? A palavra, a expressão, qual foi? E Lúcia responde, foi assim. Mas todo mundo já tinha ido embora durante o café. Durante o café ele foi muito simpático. E durante o café ele foi muito simpático. Ele contou a história de vida dele, eu lembro que ele até sentou assim em cima da mesa. Eu lembro da cena. Ele sentou assim em cima da mesa e a gente ficou em volta, comendo e tomando café. Ele contando a história de vida dele. Todo mundo ficou muito deslumbrado com aquilo. E aí quando todo mundo foi embora, ele fechou a porta e falou, eles não vão me comprar com pão. Vocês não vão me comprar com pão. Diferente do que sugere a acusação, as testemunhas que efetivamente organizaram e participaram do evento coletivo negaram a ocorrência de qualquer ato hostil. O servidor administrador Tiago e a assessora Bruna, todos presentes na recepção, não relataram qualquer frase ofensiva ou desinteligência. Eu acho que seria deselegante, uma coisa assim, né? Deselegante, no caso, digo, deselegante. Aí ficou aqui desinteligência. A testemunha Bruna, sobre os fatos, respondeu. O juiz perguntou quando ele chegou na comarca. Me parece que houve um café da manhã de recepção. Queria que a senhora contasse como é que foi, o que aconteceu nesse café, se houve algo diferente, e se depois a senhora chegou a conversar com ele, o que ele falou,
dessa recepção, queria que a senhora contasse como foi esse evento. E Bruna responde, sim, a gente marcou o café da manhã, né? E aí, se eu não estiver enganada, ele já tinha tomado o café no hotel quando ele chegou para esse café da manhã. E aí ele tinha limitação a algum alimento, né? Ele tomou o café da manhã no hotel, se não me engano. Acho que é leite, restrição a leite, não me recordo certinho. E aí, para mim, ele não comentou, e aí para mim ele não comentou nada a respeito do café da manhã em si. Mas tem os comentários dos servidores, né? De que ele não ficou feliz. Caramba, ele não ficou feliz. Quer dizer que o cara ficou triste, ficou entristecido com o café da manhã. Bom, com esse café ficou triste, não ficou feliz com esse café da manhã. Não, meio que desfez assim, né? Que não era desnecessário, no sentido de que a gente estava querendo puxar o saco, não sei, uma coisa nesse sentido. E o magistrado pergunta. Então, isso que eu ia perguntar, o que ele tinha comentado a respeito desse café. Com quem ele conversou ou reclamou disso? Eu não sei com quem ele diretamente falou isso, eu só ouvi os comentários. Ele falou para um dos servidores que parecia o café da manhã, tipo, para puxar o saco dele, uma coisa nesse sentido. O senhor Tiago afirmou categoricamente que não teve com o magistrado qualquer entrevero. O magistrado, em seu interrogatório de defesa, esclareceu que não degustou o café por motivos justamente pessoais, alegando que já havia tomado café no hotel e que possui intolerância à lactose, restrição ao leite, fato que foi comunicado à equipe no momento de forma educada. Tal alegação foi reforçada pelo depoimento da testemunha. Bom, aqui a análise dos fatos, né, as considerações, tal, havendo contradições claras entre os depoimentos de quem alega ter ouvido a frase laudamente, Lúcia, e o silêncio de todos os demais presentes, Tiago, a dúvida deve favorecer o magistrado. Então, nesse item, como eu falei para os senhores, ele foi absolvido, foi julgado improcedente. Como vocês observam, muita subjetividade, né, desse processo, muita, assim, umas coisinhas que a gente pode até dizer assim, sem pé sem cabeça, colocar no processo. Café da manhã, porque ele não gostou, porque ele ficou insatisfeito, isso teria gerado uma insatisfação por parte dos servidores, né? Como eu disse para vocês, para os senhores, eu acho que isso foi um exagero. Ou seja, colocar aí 10 coisas nesse processo, vamos dar 10 chutes a gol, se acertar um, tá bom. Eu estou dizendo que em tese. Em tese. No próximo vídeo nós vamos comentar justamente os tópicos da condenação, esse foro da absolvição. E vocês vão ver que realmente, no meu entendimento, foi um exagero. Foi um exagero. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Vamos comentar ponto a ponto cada condenação. Mas eu vou trazer para os senhores aqui agora algumas aberrações, algumas coisas alienígenas que nós vimos pelo menos na parte desse processo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver as coisas alienígenas, a bizarrice, as bizarrices desse processo. Vamos lá. Aí diz, tá lá no processo isso aqui, tá? Isso aqui não é montagem minha, não. Tá no processo. Namorava demais. Mudava de namorada muito rápido. Eu fico sem entender como é que se coloca uma coisa dessa dentro de um processo. Para mim, isso aqui foi para tumultuar. Colocava que o magistrado namorava demais. Bom. E aqui, me parece que é das mais aberrações, né? Eu estou vendo aqui colocar intimidade do magistrado. Vamos ler aqui para vocês. A respeito de etc. Me parece. Isso aqui é o magistrado, tá? A respeito de etc. Me parece que em algumas visitas ele levou uma namorada, uma enfermeira. A senhora sabe de algo a respeito disso? Olha só. Aí a testemunha diz, doutor, ele mudava de namorada muito rápido assim, né? Ele mudava de namorada muito rápido assim, né? Interessante, né? Como é que... Me parece que, não sei se foi a assessora ou foi uma das testemunhas, mas para falar isso aqui, ele mudava de namorada muito rápido assim, né? Me parece que a assessora estava, além dos autos do processo, dos processos judiciais ali, da movimentação da vara, ela estava também olhando outras movimentações, né? Outras movimentações. Doutor, ele mudava de namorada muito rápido assim, né? Porque eu sei dessa enfermeira. Mas a que eu vi, e que eu vi ela, era uma advogada. Pô, já não era mais a enfermeira, já era advogada. Eu acho que o magistrado olhou assim.
A que ele trouxe aqui, apresentou para mim, era advogada. Era advogada. Só que daí, no mesmo período, ele pediu para eu tirar umas fotos dele ali dentro do gabinete, etc. Porque a esposa tinha mandado uma cesta, uma cesta de cacau show, e ele queria tirar umas fotos com essa cesta e mandar para ela e agradecer. E ela não era daqui. E ela não era daqui. Aí ele falou assim, aí, minha esposa é etc, tal, tá lá, eu sei que estado, e ela me mandou essa cesta aqui da Cacau Show, e aí tira essas fotos que eu vou, etc. Aí eu fiz várias fotos dele lá no gabinete, e ele mandou para a esposa. Só que daí, no mesmo período, ele já chegou com a namorada que era, e é confusão, né, rapaz? Assim, é um absurdo isso aí. Realmente, algo sem muito pé, sem cabeça, né? E aqui é o seguinte, né? Afirma ainda, isso aqui foi uma testemunha dizendo, que o povo da cidade chegava a ter medo do magistrado, pois pensavam ter sido ele cooptado por organizações criminosas. Eu vejo que o sujeito passa 20 anos para passar no concurso para juiz e é mantido por organizações criminosas. A gente viu agora recentemente uma investigação das organizações que estavam em Alagoas, né, pedindo ali 500 mil para um gabarito. O sujeito é mantido por uma organização criminosa e ainda demora 20 anos para passar em um concurso. É brincadeira isso, né? E aqui me parece que aquela palavrinha dizer, olha, doutor, eu acho que ele tinha várias namoradas, né? Me parece que foi uma assessora, né? E aqui também me parece que foi ela, né? Porque ela diz aqui, a senhora afirmou que o Dr. Robson foi o único juiz que não solicitou a sua presença em visitas a presídios, preferindo ir sozinho diretamente no hospital. Pois é, ela estava meio como se, sabe, além dela, me permitam isso, me permitam fazer essa conjectura, mas pelo que me parece, além dos autos da movimentação ali processual, me parece, né, que ela estava de olho em outras movimentações, né? Doutor, me parece que ele não para com namorada, né? Ele tá chegando aí, um advogado, depois chegou, uma pessoa ligou, e daqui a pouco foi a esposa dele que mandou um buquê de flor da Cacau Show. Ela especificou até o número do chocolate, né? Ela especificou até o número do chocolate. E aí se coloca, me permita, um negócio desse dentro de um processo tão sério, colocar uma movimentação dessa dentro do processo, a intimidade da pessoa. O que é que isso tem a ver com o processo? Pois é. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe. No próximo vídeo nós vamos comentar os tópicos da condenação. O Dr. Robson, acredito, né, informações que ele está recorrendo dessas condenações no Conselho Nacional de Justiça. Esperamos que dê tudo certo, porque você faz um concurso público e com muita dificuldade, com muito sacrifício, concurso de alto nível. E aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, a importância de você procurar ter uma segunda renda. Isso é muito importante. Você procurar ter uma segunda renda para você se manter, porque você não sabe o que pode acontecer. Então você está aí, como esse magistrado, ganhando esse alto salário, e de repente vem, e me parece que foi algo que nunca ocorreu na magistratura nacional. Um juiz não ser vitaliciado após os 2 anos. Pois é. Então, um grande abraço para vocês, muita paz no coração, e fiquem com Deus. Deus abençoe mais uma vez.